Muito bem, pessoal, estaremos aqui resolvendo um exemplo sobre regra de 3 composta. Para que você entenda o que é regra de 3 composta, é necessário você assistir às aulas anteriores sobre o que é uma razão, o que são proporções, o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais, regra de 3 simples, para daí então você assistir essa aula aqui sobre regra de 3 composta. Não adianta você vir aqui diretamente sobre regra de 3 composta, assistir essa aula, já querer resolver as questões que envolvem esse assunto. Você tem que saber e ter uma noção do que é razão, do que é uma proporção, para depois você então entrar aqui e resolver esses exercícios sobre regra de 3 composta, ok? Dada a informação, então vamos para essa questão. Aqui, pessoal, nós vamos separar as razões, tá, existentes nesse problema. Tá, quais são as razões existentes? Uma casa é construída em 6 dias, beleza, aqui eu já tenho a razão dos dias, certo? Então, na razão dos dias aqui eu tenho 6, ok, vamos fazer aqui um tracinho igual. Por 20 operários, então aqui eu tenho uma razão dos operários, 20 operários, que trabalham 9 horas por dia. Então aqui eu tenho horas por dia, horas barra dias. Trabalha 9 horas por dia. Você percebe que agora mudou? Por que é chamar de regra de 3 composta, pessoal? Composta por quê? Agora você não vai trabalhar somente com duas razões. Você vai trabalhar com mais de duas e mais de duas, no caso. Você vai trabalhar com 3, 4, com 5 e assim sucessivamente. Então, por isso que é chamar de composta, certo? Nesse caso, nós vamos ter um procedimento prático de como resolver essa questão. Mas vamos terminar ela aqui, ok? Percebe que deu um ponto, ó. Até chegar nesse ponto aqui, você tem você tem 3 razões. Agora pergunta, em quantos dias? Então você tem aqui 6 dias, 20 operário, 9 horas. Em quantos dias? A pergunta está em quê? A pergunta está perguntando aqui, ó. Em quantos dias? Tá aqui, ó, pergunta aqui, ó, na razão dos dias. Então, vou colocar um X. 12 operários, olha aqui, ó. 12 operários. Então, vou colocar 12 operários. Trabalhando 5 horas por dia, pessoal. 5 horas agora. 5 horas por dia. Poderiam fazer a mesma casa. Agora, você já sabe que a seta, ela aponta sempre para o X, certo? Ela sempre aponta para o X. Agora, você vai fazer o seguinte. Deixa eu usar... vou usar esse carregador aqui mesmo. Você esquece dessa razão aqui, tá? Ó. Vamos saber se essa razão aqui primeiro dos operários, ela é diretamente ou se ela é inversamente proporcional em relação à razão do X, certo? Tá, o que você faz? 20 operários gastou 6 dias para construir uma casa. Esquece dessa razão aqui. 20 operários gastou 6 dias para fazer uma casa. 12 operários diminuiu? Diminuiu. 12 operários diminuiu. Você acha que 12 operários vai gastar mais de 6 dias ou menos de 6 dias para fazer essa casa, pessoal? Vai gastar mais. Percebe então que diminuir os dias, diminuindo os operários, vai gastar mais dias. É inversamente o que, pessoal? Inversamente proporcional. Então a seta vai ser para onde? A seta vai ser apontando para baixo, ok? Para baixo. Agora, o que você vai fazer? Vamos colocar a seta nessa razão aqui. Você esquece dessa aqui, certo? Tá dando para ver as duas. Você vai fazer o seguinte. Agora você vai comparar sempre, tá, com a razão que tem o X. Pessoal, se uma quantidade, você não vai falar se é 20, se é 30, não. Se existe uma quantidade de operários trabalhando para fazer uma casa. Esses operários estavam trabalhando 9 horas por dia, pessoal. 9 horas por dia. Eles gastaram 6 dias para fazer essa casa. Agora, vamos supor que eles queiram folgar um pouquinho mais. Eles falam, não vamos trabalhar 9 horas por dia. Vamos trabalhar somente 5 horas por dia. Você acha que eles trabalhando 5 horas por dia,
ele vai gastar mais de 6 dias ou menos de 6 dias para fazer essa casa, pessoal? Vai gastar mais de 6 dias, certo? Porque eles diminuíram a quantidade de horas que eles trabalham por dia. Se eles diminuíram, então, a quantidade de horas trabalhadas durante o dia, é logo que eles vão gastar mais dias para fazer essa casa. Então, diminuiu a razão aqui das horas por dias, então vai aumentar os dias. Quando uma diminui e a outra aumenta, a setinha apontando para baixo. Pessoal, feito isso aqui, o que você vai fazer? Você vai deixar a razão que tem no x primeira. Aqui no caso, ela já é a primeira razão que está aqui. Então, você tem que deixar ela primeiro aqui, certo? Deixa ela aqui, ó, certinho, no início. A seta aqui sempre apontando para baixo. Você vai deixar ela sempre primeiro. Se essa razão ela estiver aqui no final, você tem que trazer ela aqui para o início, ok? Tá. Pessoal, essas razões aqui, você tem que deixar elas com setinha para baixo. Se essa razão dos operários tivesse com a setinha para cima, você deveria inverter. Você deveria colocar o 12 em cima e o 20 embaixo. Mas como a seta já está apontando para baixo, basta você reescrevê-la aqui, certo? Ó, escreve bonitinho. E aí você vai escrever a outra. Aqui também é a mesma coisa. A seta já está apontando para baixo, então não precisa inverter. Colocar o 5 no lugar do 9 e o 9 no lugar do 5. Daqui a pouco eu vou fazer mais um exemplo que tem essa regra, ok? Então a seta apontando para baixo. Pessoal, feito isso aqui, você vai fazer o seguinte. Feito isso aqui, você vai fazer assim, ó. Você vai multiplicar desta forma aqui, ó. Então, pessoal, olha, eu quero aqui ao lado, antes de darmos continuidade a essas questões, passar uma regrinha aqui para você, tá? Ó, quando aumenta e aumenta, a seta apontando para cima, certo? Grava isso aí. Vamos para outra. Quando diminui e diminui, diminuiu, cruzes, a seta apontando para cima. Grava isso aqui, tá? Quando aumenta e diminui, a seta apontando para baixo. Então, você vai ter aqui essa regrinha, tá? As regras das setas. Nessas condições aqui, tá? Então, você tem as razões, você vai avaliar as razões sempre observando quem? Aquela que está com X, para colocar a seta nas outras. E aí você vai fazer essa avaliação. Tudo bem, agora vamos para a questão aqui. Pessoal, feito isso, você vai multiplicar aqui pontinha da seta com pontinha da seta, certo? Ó, ponta da seta, ponta da seta, ponta da seta. Você vai multiplicar reto aqui. Então, você vai ter aí x, né? X vezes 12, que vai dar 12x, e 12 vezes 5, que vai dar exatamente igual a 60x, que é igual. Agora, pezinho da seta com pezinho da seta, em cima, multiplica reto, certo? Então, olha, o que você fez? Você vai multiplicar em cima, reto e embaixo. Aqui você tem 6 vezes 20. 6 vezes 20 vai dar 120. 6 vezes 20, 120. E
120 vezes 9 vai dar exatamente igual a... Coloquei aqui 1.200. Dá igual a 1080. X é igual a 1080 dividido por 60. Você tem 108 aqui dividido por 6, que vai dar exatamente igual a 18, certo? Pessoal, vamos fazer mais um exemplo aqui. Tá, pessoal. Segundo exemplo aqui, certo? 2 pedreiros levam 9 dias. Então, você tem aqui a razão de dias, certo? 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Você tem a altura, outra razão. Aqui você tem outro que eu esqueci, ó, 2 pedreiros, tá? Então você tem aqui 3 razões até chegar no ponto, certo? Então vamos desenhar aqui. Você tem os pedreiros. Você tem 2 igual. Você tem dias. Você tem 9 dias igual. Você tem aqui muro, que é a altura, né? A altura do muro. A altura aqui é quantos? 2. Então você tem 3 razões. Então aqui você vai ter, obviamente, uma regra de 3 composta, certo? Trabalhando, agora vamos para o ponto aqui, ó. Ponto. Trabalhando 3 pedreiros, então aqui na razão dos 3 pedreiros. E aumentando a altura para quantos? A altura para 4 metros. Qual será o tempo necessário? Então, qual será a quantidade de dias? Qual será o tempo necessário? Então, você coloca X. Pessoal, feito isso aqui, agora é necessário nós avaliarmos as grandezas, se são diretamente proporcionais em relação a essa aqui, ó. Tá? Essa aqui é a escolhida, é a que tem X. Então, você vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos tirar aqui a razão de altura. Vamos avaliar apenas a razão de pedreiro em relação à razão dias aqui, tá? Que é a que nós usamos como referência. Tudo bem. Pessoal, para fazer certo muro, não se sabe qual muro, não se sabe quantos... Né? E 2 pedreiros gastaram 9 dias. Olha a pergunta. 2 pedreiros gastaram 9 dias. Você acha para fazer esse mesmo muro, esse mesmo serviço, 3 pedreiros vai gastar mais de 9 dias ou menos de 9 dias? Pessoal, percebe o seguinte, que aumentou os pedreiros, aumentaram os pedreiros. Show coronavírus. Aumentou-se os pedreiros e obviamente, se aumentou os pedreiros, vai diminuir os dias. Então, quando aumenta e diminui, a seta é para baixo. Certo? Lembrando aqui daquela regrinha do probleminha anterior, né? Quando você tem quando aumenta, a seta para cima. Quando diminui, seta para cima. Quando aumenta e diminui, então você tem a setinha apontando para baixo, certo, pessoal? Muito bem, feito isso, colocamos a seta aqui. Vamos passar para essa razão aqui, para essa grandeza. Vamos saber se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional em relação a essa outra grandeza aqui, que são razões. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, certos pedreiros que foram fazer um muro, eles gastaram 9 dias para fazer um muro com 2 metros de altura. Tá? Professor, o senhor está inventando? Mas você tem que fazer, você tem que ter criatividade para resolver esses problemas. Então você fala, ó, certos pedreiros gastaram 9 dias para fazer um muro com 2 metros de altura. Você acha que esses pedreiros vão gastar mais dias ou menos dias para fazer um muro com 4 metros de altura? Se eles gastaram 9 para fazer um de 2, se para fazer um de 4 metros de altura vai gastar mais dias. Percebe que aumentou a altura, vai aumentar os dias também. Então, quando aumenta, pessoal, ó, quando aumenta e aumenta,
a seta é para onde? Quando aumenta e aumenta, a seta é para cima. Então aqui eu vou colocar a setinha para cima, certo? Então é óbvio, né, que se gastou 9 dias para fazer um muro com 2 metros de altura, vai gastar mais dias para fazer um muro de 4 metros. É óbvio isso daí. Feito isso, agora eu vou organizar. Como? Você coloca essa aqui primeiro, né? Você traz ela para cá, primeira mão. Então aqui vai ficar 9x, a setinha apontando sempre para baixo. Agora você vai fazer o seguinte, traz para cá qual? Vamos trazer essa 2/3. A setinha, pessoal, tem que estar igual a essa do x. Essa aqui já está, então não precisa inverter, certo? Não precisa inverter. Então vai ficar 2/3. Setinha continua assim. Agora, pessoal, olha aqui, a seta aqui, ela está apontando para onde? Ela está apontando para cima. Nesse caso, eu tenho que fazer com que ela fique apontando para baixo, para que ela fique igual a essas outras, certo? Então, nesse caso, você tem que inverter essa fração, você tem que inverter essa grandeza. Então, o 4 passa para cima e o 2 passa para baixo. Nesse caso, eu vou inverter a setinha, certo? Apontando para baixo. Agora, todas aqui estão iguais. Feito isso, pessoal, você vai multiplicar pontinha da seta com pontinha da seta, certo? X vezes 3 dá 3x. 3x vezes 2 dá 6x. 6x, que é igual 9 vezes 2, 18. E você tem... Garganta aqui tá... Pegou uma aguinha ali, né? Você tem que 9 vezes 2, 18. E 18 vezes 4 vai dar 72, né? 72. Agora, pessoal, olha que interessante. Agora vamos pegar o 6, né, e passar dividindo o 72. O 6 dividido 72. Então, você tem x igual 72 dividido por quantos? Por 6, né? Que você já até sabe a resposta. Quantos que vai dar, né? Que é 12. 12. Então, essa é a resposta. Mas, tudo bem. O que significa isso? Significa dizer que... significa que três pedreiros, né? Significa que serão necessários 12 dias para 3 pedreiros fazer esse muro de 4 metros de altura. Ok, pessoal? Certo, senhores? É isso aí, certo? Então, olha, muita atenção em relação às setas, tá? Muita atenção em relação às setinhas. Você vai ver vários professores explicando de forma diferente isso aqui. Mas, olha, grava isso aqui, ó. Se você tem já as noções do que eu venho explicando, tá? O que mudou lá da regra de 3 simples para cá? A questão é que mudou, que aqui aumentou um pouco as razões, aqui vai de 3, às vezes até de 4 razões, tá? Mas em relação a você colocar setas, não mudou nada. Você continua com aquela mesma regra, que são essas regras aqui, ó. Professor, até agora nós não fizemos nenhuma, quando as duas razões diminuem. Se uma diminui, a outra também diminui. Pessoal, lá em vez em quando você acha um probleminha assim, tá? Que com uma diminuindo, a outra também vai diminuir. Aí você coloca a seta para cima, certo? Então, pessoal, segue essa regrinha aí, né? Aqui nesse caso, assim que você fazer a inversão, você multiplica reto e você chega aí na resposta, né? Fazendo essas questões, beleza? Vamos para as questões aí da semana. As questões da semana, pessoal, são essas aqui, ó. Vou dar uma pausa. Olha aí, ó. Tá? Pausa aí o seu vídeo. São essas 4 questões aí, certo?
Professor, só essas 4? Não, tem também do livro aqui, que eu já vou te mostrar. Tá bom? Semana passada eu passei só a questão número 1 do livro, né? Então você vai copiar essas 4 questões aí, certo? Pausa o vídeo. E aí você vai copiar essas 4 questões e responder. Aqui já tem aqui uma meia resolução, só que aqui eu só iniciei, tá? Só iniciei. Tá? Só iniciei. Aqui você vai ter que colocar seta, aqui você vai ter que inverter, você vai ter que fazer tudo aqui, certo? Muito bem, vamos passar para as próximas atividades do livro. Pessoal, você vai fazer aí a questão número 2, tá? Para pintar essa parte externa do muro. Pessoal, lembrando que vai ser o muro aí é um retângulo, né? Então você tem aí